Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje. Função dos alimentos, capítulo 7, grupo 5, da página 152 até 158. Bora lá? Função dos alimentos. Todos os seres vivos necessitam de energia para realizar suas funções vitais. Plantas, algas e alguns tipos de seres microscópicos, por exemplo, conseguem obter essa energia ao produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Por apresentarem essas características, eles são chamados de autótrofos, do grego que significa próprio. Trófos, nutrição, alimento. Os demais seres vivos obtêm sua energia alimentando-se de outros seres. Fungos e seres humanos e todos os outros animais precisam buscar o alimento no ambiente. Por apresentarem essa característica, são chamados de heterótrofos, do grego hétero, que significa outro, trófos, nutrição e alimento. Então, pessoal, aqui está falando de autótrofos. Então, nós vamos ter como exemplo as plantas, né? Que são aquelas que produzem seu próprio alimento. Ela não depende de outro para sobreviver. E elas realizam a fotossíntese. Então, com isso, elas conseguem sobreviver. Aí nós temos a parte que fala sobre heterotrófos, são aqueles que dependem dos outros para sobreviver. No caso, nós, seres humanos e animais. Os alimentos é que fornecem energia para o nosso corpo, então que precisa funcionar. Para ter saúde, os alimentos protegem os organismos. Nossa, ficou ruim, vou ter que começar aqui de novo. Função dos alimentos. Todos os seres vivos necessitam de energia para realizar suas funções vitais. Plantas, algas e alguns tipos de seres microscópicos, por exemplo, conseguem obter essa energia ao produzir o próprio alimento, por meio da fotossíntese. Por apresentarem essas características, eles são chamados de autótrofos, do grego autos, que significa próprios, e trófos, nutrição, alimento. Nós estamos falando aqui de seres autótrofos, o exemplo são as plantas, tá? Então, elas fabricam seu próprio alimento. Os demais seres vivos obtêm sua energia alimentando-se de outros seres. Fungos e seres humanos e todos os outros animais precisam buscar o alimento no ambiente. Por apresentarem essa característica, são chamados de heterótrofos, do grego héteros, que significa outro, trófos, nutrição e alimento. Então, no caso de heterótrofos, vamos ter o exemplo de nós, seres humanos e animais, tá? Então, nós precisamos de outros seres vivos para sobreviver. E aqui nós temos a imagem, né, de uma orquídea, que são seres autótrofos, e os fungos são seres heterótrofos. Nutrição. Como visto, os seres humanos são heterótrofos porque precisam se alimentar de outros seres para sobreviver. No entanto, para que um ser humano tenha uma alimentação saudável, ele deve ingerir diferentes tipos de alimento, a fim de garantir variedade de nutrientes. Os nutrientes são substâncias necessárias para o funcionamento de um ser vivo, como carboidratos, proteínas, óleos e gorduras, sais minerais e vitaminas. É importante saber que essa variedade de nutrientes não é encontrada apenas em um único tipo de alimento, mas distribuída em maior ou em menor quantidade entre eles. Para escolher melhor os alimentos e compor uma refeição mais saudável, vamos estudá-los de acordo com a quantidade de nutrientes e a função que desempenham em nosso corpo. Então, aqui, ó, o exemplo, né,
do leite materno, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. É considerado o único alimento que fornece todos os nutrientes necessários ao corpo humano. Então, olha só, os alimentos, né? Os nutrientes que necessitamos são encontrados nos alimentos. Por isso, quando uma pessoa se alimenta mal, faltam nutrientes importantes ao seu organismo, o que pode levar ao aparecimento de uma série de doenças. Então, como diz os médicos e os nutricionistas, a nossa alimentação ela tem que ser saudável. Então, tem que conter o arroz, o feijão, a salada, o legume e carne, tá? Então, eles dizem que quanto mais colorido for o seu prato durante a sua refeição, melhor será a sua alimentação. Nós vamos falar aqui também sobre alimentos que contêm tipos de nutrientes. Então, eles são classificados em construtores, energéticos e protetores. Alimentos construtores. Os alimentos construtores atuam principalmente no crescimento do corpo, no reparo de partes que estejam danificadas e nos processos de defesa contra diversas doenças. Eles são ricos em proteínas. São exemplos de alimentos ricos em proteínas todos os tipos de carne, ovos, leites e seus derivados, feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, amêndoas, castanha do Pará e alguns cogumelos comestíveis. Então, aqui nós temos a imagem. Aqui, né, tem a carne de frango, de vaca, de porco, de peixe, grãos, ovos, leites e derivados. Então, esses são os alimentos construtores. Então, eles são ricos em proteínas e têm a função de construir novos tecidos no organismo, especialmente quando se trata de massa muscular e de cicatrização de feridas e cirurgias. Alimentos energéticos. Os alimentos energéticos fornecem basicamente energia para que o corpo consiga realizar suas atividades, como respirar, manter os batimentos cardíacos, correr, pular, falar, escrever, estudar e até pensar. As principais fontes de energia que o nosso corpo utiliza são alguns tipos de carboidratos e depois os de óleo e as gorduras. Os carboidratos são encontrados em grande quantidade nas massas de pães e de macarrão, na batata, na mandioca e nos cereais, como arroz, milho e trigo. Os óleos e as gorduras estão presentes em grandes quantidades em alguns tipos de carne, na gema de ovo, na manteiga e na margarina, no óleo e no azeite, em algumas sementes, como amêndoas e castanhas. Então, os alimentos energéticos são gorduras e carboidratos. Como o nome diz, esses são responsáveis para dar energia necessária para todos. Alimentos reguladores. Os alimentos reguladores, também chamados de protetores, ajudam a regular o funcionamento coordenado dos órgãos e protege o corpo contra doenças. Além de proteínas, os alimentos reguladores têm grande quantidade e variedade de sais minerais e de vitaminas. Os sais minerais são substâncias originadas de minerais e estão presentes também nos solos e na água. As vitaminas são substâncias necessárias em pequenas quantidades para o funcionamento do corpo e não são produzidas por ele, exceto a vitamina D. Por isso, a necessidade diária de vitaminas deve ser suprida por meio de uma alimentação variada. Então, aqui tem o exemplo, né, de cogumelos, comestíveis, frutas, hortaliças, legumes. São alimentos ricos em sais minerais e vitaminas.
Então, alimentos reguladores são legumes, frutas, verduras que fornecem vitaminas e minerais. Os chamados micronutrientes, que são essenciais para o bom desempenho das nossas células, regulando, daí o nome do grupo, vários processos do nosso metabolismo. E aqui nós temos água e fibras. Apesar da água e as fibras não serem consideradas nutrientes, seu consumo é fundamental para uma alimentação saudável. A água é a substância mais abundante na composição dos seres vivos e participa de suas funções vitais. Ela está presente em todos os grupos alimentares, em menor ou maior quantidade, dependendo do alimento. No entanto, a ingestão de água apenas por meio dos alimentos não é suficiente e é importante beber água diariamente. As fibras são substâncias vegetais presentes nas hortaliças, nos legumes, nas frutas e nos grãos que não são digeridas pelo nosso corpo. Elas ajudam na manutenção da microbiota intestinal, estimulam o movimento dos intestinos e contribuem para que as fezes apresentem uma consistência normal. Então, aqui ele fala da água. Mesmo os alimentos terem uma porcentagem de água, não é o suficiente. Nós devemos consumir a água no mínimo 2 litros de água por dia, segundo a orientação dos médicos. E as fibras são importantes para o bom funcionamento do intestino. Bom, agora vocês vão assistir um vídeo que fala sobre alimentação saudável. E a partir daí, vocês irão fazer as atividades da página 159 até 163. Até lá, beijos!